Olá, muito bem, estamos aqui no nosso café teológico de hoje. Hoje o horário novo, né? Às 4h30, 16h30. Hoje um tema abundante, um tema importante. O pessoal estava esperando esse tema, fanatismo religioso. E eu quero apresentar aqui já um convidado de honra, um grande amigo nosso, psicólogo, nosso querido amigo Wellington, que vai estar falando conosco sobre o fanatismo religioso, um pouco da sua história. Vai ser muito importante você estar ligado conosco, participando através do chat, no inbox do Facebook ou através do nosso site www.tv Jesus em Cada Lar. Você vai clicar lá e pode deixar o seu comentário. Wellington, por favor, se apresente aí aos nossos amados. Boa tarde. Eu estou me formando em psicologia, né? Então, vamos corrigir só isso. Maravilha. Quero agradecer o convite, pastor. E como você falou, hoje vai ser um tema amplo. Legal. Então, por isso eu vou fazer um aparado aí de várias coisas. Legal. Do fundamentalismo cristão, do Estado Islâmico, e também vou falar um pouco da Inquisição Católica que houve. Então, vou percorrer aí bastante coisa. Vai percorrer dentro da história aqui, para passar um pouco dessa base. É claro que muitas pessoas que estavam pedindo esse tema comentaram: pastor, você vai falar de usos e costumes das igrejas e tudo isso que vocês já conhecem. Bom, eu fui, Wellington, particularmente eu fui um fariseu dos fariseus. Eu sempre falo isso. Quando eu me converti numa igreja extremamente legalista, e eu fui muito fanático mesmo, de, por exemplo, não ter televisão dentro de casa. Eu me lembro da Copa do Mundo de 94, eu não assisti um jogo, e eu mandei todo mundo para o inferno naquela época. Falei, tá todo mundo indo para o inferno e eu tô salvo. E eu andava, para vocês terem uma ideia, os telespectadores aí, eu andava com a camisa, por exemplo, não podia ficar do jeito que eu estou aqui, eu já estava indo para o inferno, já me considerava indo para o inferno, tinha que dormir de calça comprida, mesmo no calor, livre de rádio, só escutava rádio quando tinha rádio gospel, né? Então eu andei condenando muita gente, até um dia em que Jesus falou comigo, que me mostraria que o evangelho não era isso que eu estava vivendo. Mas infelizmente em pleno século XXI vivemos ainda fanatismo religioso, não só no cristianismo, em muitas outras bases da sociedade. E o Wellington vai estar passando um pouco dessa base, e quando ele estiver passando aqui, você vai comentar se concorda, não concorda, e vai deixar o seu comentário. Wellington, é com você agora. Obrigado, pastor. Então, eu vou começar a falar sobre o fundamentalismo cristão, a origem dele. Legal. O fundamentalismo veio mais ou menos no século XIX, pela teologia dos britânicos e os norte-americanos. E ele nasceu por quê? Foi uma reação contra o modernismo e contra a teologia liberal. Os liberais estavam negando a divindade de Cristo, negando o nascimento virginal. Então, esses teólogos se reuniram e fizeram vários textos publicando a profissão de fé que eles tinham, e o fundamento da fé deles. E daí surgiu o termo fundamentalismo. Só que o problema nisso estava porque era uma reação contra a razão. Eles achavam que a razão, que o conhecimento poderia vir a acabar com a fé deles. Então foi uma reação contra a razão. Entendi. E é nisso que, na verdade, está o problema do fundamentalismo. Que uma postura, por exemplo, diferente que nós podemos ver hoje, do William Lane Craig. Ele é um teólogo, filósofo, ortodoxo, ou seja, ele afirma tudo que os fundamentalistas do século XIX e do século XX afirmavam. As mesmas posições. Ele afirma o nascimento virginal. Ele afirma a ressurreição de Cristo. As mesmas doutrinas. Só que a diferença dele é que ele tem um repertório. Ele não ficou com medo de entrar em contato com o conhecimento. Ele não ficou com medo de lidar com o contraditório, lidar com os argumentos contrários ao dele. Não, ele simplesmente adquiriu conhecimento. Manteve a base e adquiriu conhecimento. E simplesmente as defesas que ele faz sobre contra o aborto,
as defesas que ele faz contra várias posições modernistas, ele faz usando a razão, usando o conhecimento não só teológico, mas filosófico. Sim, filosófico também. Então aí que eu vejo a importância. Ele não ficou fechado em si mesmo. Sim. E o fanático geralmente... Ele se fecha, né? São grupos que se fecham em torno de um dogma, né? Acabam pegando aqueles dogmas como verdade absoluta e não conseguem... Não aceita o contraditório, né? Não aceita o contraditório. Ué, você acha que no cristianismo atual, vamos falar os evangélicos, vai? Direto. Há muito fanatismo? Sim. Eu acredito que na questão do Brasil, a religião nossa é muito precária. A religião cristã no Brasil, e não só a protestante, mas vamos dizer também a católica, é uma religião precária. Você vê que os membros, que os cristãos, eles não têm o conhecimento da própria fé deles. Os ateus, muitas vezes, eles têm mais conhecimento que o próprio cristão. Principalmente, a gente sabe disso, que é muito superficial mesmo. Às vezes o cristão, o protestante, o evangélico, alega ter tanta fé, mas se você lhe perguntar acerca da sua fé, ele não vai nem saber responder. Eu creio porque creio, acabou. Sim. E aí que está o problema. Se você não conhece a própria base do porquê você pensa da forma que você pensa, exato, isso demonstra que você está a um passo do fanatismo. Do fanatismo. Não quer dizer que você seja fanático. O fato de você ser ignorante simplesmente não vai levar você ao fanatismo, mas é algo que possibilita. Exatamente. Você deixa aberto. Você deixa aberta a possibilidade. Porque, pessoal, para vocês entenderem um pouco aqui, o fanatismo religioso é tão prejudicial, porque eu ouso dizer que mais tirou pessoas da igreja do que propriamente salvou e recuperou. Mais tirou, porque os grupos se fecham e acabam excluindo pessoas que não seguem a sua linha de raciocínio, não aceitam o contraditório, né? Você ouviu um comentário seu há pouco tempo atrás, você era do tipo que entregava... Então, vamos contar um pouco. Conta um pouquinho disso aí. Então, eu entrei na igreja, se eu não me engano, porque faz tempo também, isso foi na época da adolescência, com 14 anos mais ou menos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, me converti, com os meus 14 anos mais ou menos. E daí eu fiquei um período de cerca, não é exato, mas cerca de 4 anos na igreja. E nesse período, no começo, eu tinha até nos primeiros anos, foi o primeiro ano meu, foi algo muito bom para mim. Porque eu era um rapaz fechado, eu não tinha muitas amizades, e a igreja me proporcionou isso. Então, de início, foi muito bom. Não foi tudo ruim que aconteceu comigo. Sim. Ajudou eu no conhecimento teológico, era um rapaz esforçado. Só que o problema veio que eu comecei a fechar no meu mundo, achava que tudo que se relacionava ao termo mundo era algo mal. Eu ficava que um lugar, eu estava num círculo que se considerava os puros, os bons, santos. Eu não poderia me envolver com mais ninguém. Todos os que estavam fora desse círculo, eu considerava como pecadores, como pessoas que iam para o inferno. Tanto que chegou um dia que você citou, que foi no camp, eu fazia o camp com 15 anos, se eu não me engano. E daí eu cheguei numa aula, peguei uns papelzinhos que falava sobre o inferno, e falava assim, se você não se converter, você vai para o inferno, tal, tal. E era bem nessa mensagem mesmo no papelzinho. E tinha até a mensagem, tinha até uma figura do próprio diabo. O pior era isso. Desenho o diabo no papel. E daí eu peguei esse papelzinho e fui distribuindo para todo mundo. Eu não tinha vergonha. Eu distribuí para todo mundo. Até que chegou uma menina chorando perto de mim. E ela pegou e falou assim, por que você está fazendo isso? Deus não é assim, tal. Na época eu não tinha conhecimento e na verdade eu achei ela simplesmente uma tonta. Achei que ela estava falando bobeira e que na verdade ela tinha que se converter. Então isso é algo que eu lembro não com muito orgulho, porque é algo que bem triste mesmo. É algo que eu falei assim, que situação eu cheguei de achar que eu era o cara que tinha a verdade, que tinha... E o problema não é você muitas vezes achar que tem alguma verdade, não. O
problema é você se colocar como salvador. Você não é o salvador. Se você é cristão, primeiro você tem que entender que é Jesus que é o salvador e você não é o salvador de nada. O fanático, ele se coloca na posição já do salvador. Sim. Né? O executor, juiz, salvador. Ele quer salvar o mundo. Quer salvar o mundo, né? É uma questão tão séria, pessoal, que, por exemplo, falo da minha mãe, eu vivi isso dentro de casa. Minha mãe ficou 22 anos desviada da igreja. Porque um dia ela chegou na igreja de batom, vermelho, e o pastor passou a mão na boca dela para tirar aquele batom. E aquilo marcou ela demais. Minha mãe só retornaria à igreja no meu casamento, a pedido meu, mas com muita mágoa no coração, porque passou uma vergonha. E o fanatismo religioso trouxe proibições como pecado jogar bola, tem que vir na igreja de saia, não pode entrar de calça, senão está condenado. Brincos, né, como apetrecho da salvação, são proibidos, né? São proibidos, e outras coisas. Então, é perigoso, né? Você acha que isso aí tem matado as pessoas? Sim, porque uma coisa é o cristão ter bom senso. E bom senso não tem a ver simplesmente com fé. O sujeito que tem bom senso, ele sabe o local que ele tem que usar certas roupas. Se ele vai numa praia, ele tem que usar um certo vestuário para aquele local. Se ele vai para um tribunal, ele vai ter que ter uma roupa adequada para aquele local. Se ele vai para uma igreja, ele não vai como ele vai numa piscina, numa praia. Então é bom senso, praticamente. Não é. Mas o fanático, ele não entende isso. Ele quer fazer algo que se liga mais ao bom senso das pessoas, uma lei. Então, o problema se encontra nisso. Ele não consegue entender que aquilo ali não é uma questão simplesmente de fé. Não é uma questão de fé a pessoa não vir com uma mini saia na igreja, simplesmente ela ter bom senso que aquilo lá é ridículo. É ridículo naquele ambiente. Ter o bom senso de que aonde estiver tem que estar bem vestido. Sim, saber qual local você vai estar de determinada forma. Só que o religioso, o fanático, ele não consegue somente ele. Eu vou vestir desse jeito vou vestido desse jeito na igreja. Ele não consegue simplesmente só se contentar com ele fazendo isso. Ele tem que simplesmente arrebanhar todo mundo e que todo mundo siga aquela cartilha dele. Sim. É como acontece até nos fanáticos, vamos dizer aí, muçulmanos. Eles querem impor aquilo que eles pensam na cultura do outro. É por isso que eles querem acabar com o Ocidente. Porque eles não conseguem simplesmente suportar a democracia nossa. Que o diferente convivendo com o outro diferente. Eu acho que é aí que está o problema. O fanático não consegue conviver com essa diferença. Bom, a questão do fanatismo aqui dita pelo Hélio disse uma coisa importante que, às vezes, dentro das igrejas evangélicas mesmo, eles não conseguem conviver em paz entre si. Tamanho fanatismo religioso que os próprios evangélicos estão divididos entre eles mesmos, né, pentecostais, tradicionais, neopentecostais. E dentro desse fanatismo, ao invés de ter paz e comunhão com o próximo, acabam odiando o semelhante, porque não faz parte do grupo, e não aceitam o pensamento contraditório. Mas, Joel, passa um pouco para nós, você falou da origem aí, acho que você trouxe algo preparado aí sobre o islamismo, né? Passa um pouquinho do fanatismo religioso do islamismo, o que tem causado, o que tem feito estragos lá, e o quanto isso é preocupante. Então, acho que boa parte das pessoas nós sabemos já que o Estado Islâmico aí, formado por sunitas rebeldes, sunitas radicais islâmicos, né, estão tentando acabar com vários estados, estão tentando impor um Estado nas regiões onde que moram. E um dos lugares que eles já ocuparam é a Síria e o Iraque. E eles estão querendo se expandir ainda mais. O problema deles é que eles fundiram o radicalismo deles religioso com o Estado. Eles querem impor aquilo como lei, como regra para as outras pessoas.
uma coisa que está acontecendo agora na Europa é que vários islâmicos estão ocupando cidades da Europa e estão na cidade onde eles moram, estão colocando regras. Por exemplo, você não pode ouvir música em certos locais onde eles estão. Então, se um europeu quiser ouvir uma música no carro dele, ele já não pode. Se ele entrar naquela cidade, ele já não pode ouvir aquele tipo de música. Ele é proibido. É proibido. É uma mistura entre religião e Estado, né? É aí que entra o problema, porque eles querem acabar com o Estado laico, né? E proíbe só o quê? Acaba proibindo não só a questão de internet. Parece que na Coreia, se eu não me engano, na China é assim também, né? A questão de vestimenta, limitações, né, da internet, limitações de muitas coisas da vida deles, né? Então, ou seja, eles têm que viver a vida do Estado fanático, religioso. São obrigados a viver assim. E sim, você está certo que realmente é religioso isso daí, é um fanatismo religioso. Não é porque... E isso nós não precisamos colocar só para a religião muçulmana. O próprio marxismo, quando ele se liga com o poder no Estado, é um poder religioso também. É um fanatismo religioso. O problema dos muçulmanos é enorme. Porque esses radicais... Tem uma pesquisa feita no mundo inteiro que diz que dentre 1 bilhão, mais de 1 bilhão que existe de muçulmanos no mundo, os radicais estão entre 15% a 25%. Dá uma média aí de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. Então são 300 milhões de radicais querendo acabar com o Ocidente, querendo impor as regras deles. E qual que são uma dessas regras desses radicais? Por exemplo, o homossexual lá não pode conviver como convive aqui no Brasil. Se ele for pego em público fazendo algum ato sexual relacionado à homossexualidade, ele pode ou ir morto ou ir preso. Receber punições físicas. Outras coisas que não podem em alguns estados radicais islâmicos é o uso da bebida alcoólica. É proibido. Mulher não pode, em algumas cidades, não podem andar de carro, não podem dirigir, não podem nem sair sozinhos também. Então é um cerceamento que eles fazem não tem liberdade, né? Não tem uma liberdade individual. Bom, o Hélio falou um pouquinho aqui da questão do islamismo, do fanatismo, né? Que é muito forte lá, é prejudicial, só que lá o fanatismo religioso se confunde com o Estado, né? O Estado lá e religião, na verdade, são a mesma coisa, né? Então é muito forte mesmo, lá tem que seguir a regra toda a população, né? E ele trouxe um pouquinho do quanto é prejudicial o fanatismo na vida das pessoas, né? Eu imagino que milhões de pessoas vivendo nessas condições, aí, alguns até se adaptam, né? Mas outras querem uma liberdade de expressão maior. Mas do ponto de vista aqui do cristão, Hérito, do cristianismo, você acredita que se a gente não tomar cuidado, nós temos um problema sério agora aí da questão do homossexualismo, na homossexualidade, né? Até perdão, porque na homossexualidade em confronto com os evangélicos, isso pode chegar a pontos piores, pode chegar em condições piores de violência? Sim, aí também entra no fanatismo da mesma forma. Porque o que nós estávamos conversando antes de nós vir aqui pro ar é que o fanatismo, ele é o mesmo fenômeno. Tanto na esfera religiosa como na esfera política também. Quando nós falamos do movimento homossexual, nós não podemos esquecer também do extremismo que eles têm. Eles também têm uma forma de fanatismo. Muitos homossexuais, representantes desses grupos, eles são verdadeiramente religiosos. Eles
eles não usam a palavra pregar, mas eles querem pregar a ideologia deles. Tanto que eles transformam as pessoas que morrem, que são homossexuais, eles já querem atribuir aquilo à homofobia. Mesmo que se não tenha, mesmo sem nenhuma investigação provando que aquilo é uma homofobia, eles já querem atribuir aquilo a uma homofobia. Ou seja, são fanáticos também. São fanáticos. E daí entra outra questão. Sobre os evangélicos no Congresso, eu acredito que eles têm eles têm o direito de se posicionar contra as medidas do movimento homossexual. Muitas vezes existe também da parte de certos evangélicos um extremismo que acabam também influenciando esse outro extremismo. Daí muitas vezes entra os dois em choque. Mas eu acho sim perigoso, porque nós estamos vivendo no país, de forma geral, uma onda de politicamente correto. E essa onda também pode ser ligada a um extremismo, pode ser ligada também a um fanatismo. Porque eles querem calar a liberdade do outro de se expressar de uma determinada forma. Então, são frutos também do mesmo fenômeno. Eles se ligam ao mesmo fenômeno. Então, eu acho muito perigoso, sim. Teve o caso do rapaz que foi chamado de macaco no jogo. E, na verdade, vamos ser sinceros, eles estavam em um contexto de futebol onde eles não poupam a mãe, não poupam o pai. Sim, os próprios negros chamam. Então, é algo meio, muitas vezes, até sem pensar que o indivíduo fala. Mas o que esses movimentos, os movimentos muitas vezes negros também estão envolvidos? Eles simplesmente eles querem achar motivos para impor a agenda que eles querem no país. Então eles viram uma cena, pegaram uma moça para o bode expiatório, porque na verdade não foi só ela que falou, foram vários outros integrantes. Mas pegaram ela como bode expiatório e colocaram nela na costa toda a raiva, todo o ódio, todo o preconceito de um país nas costas da moça. Então, eu acho que foi pior o que fizeram com ela do que o ato que ela fez. Sim. É muito bom você citar isso aí, legal, porque eu sou de etnia negro também, né? Eu cresci na escola sendo chamado de macaco, né? Meus coleguinhas, macaco, negão. E nunca ligávamos para isso, na verdade nunca ligávamos. Eu acho também que houve um exagero no caso lá do Grêmio, né? No meio de um contexto de futebol que é normal. Eu vi o Pelé falar pro time do Santos lá e ninguém ligava. A vingança era meter gol em cima deles. E hoje parece que está muito aflorado, né? Tá muito na flor da pele essa questão aí do fanatismo racial. Pegaram essa moça aí como um bode expiatório e agora fizeram o errado, né? Porque queimaram a própria casa, pintaram o muro de preto, foram para cima da menina. E é até perigoso andar para a rua agora aí, porque pode ser agredida, né? Ou seja, fizeram o que a menina fez não é proporcional ao que estão fazendo para ela. Está carregando o ódio de um país agora nas costas dela, porque o rapaz pegou a filmadora e tacou justamente em cima dela. O engraçado é que naquele contexto tinha um negro xingando o Aranha lá, né? Tinham vários negros na torcida do Grêmio também xingando o Aranha. Então o perigo do fanatismo é esse, né? Parece que deixa as pessoas cegas, as pessoas não enxergam mais nada e quer ir para as últimas consequências. Eu acho que no assunto nosso aqui, como eu falei que o fanatismo não é um fenômeno isolado só na igreja cristã, é um fenômeno amplo. Um fenômeno muito mais amplo. Né? Sim, que não se liga só à religião. Eu dei comentei um pouco sobre o marxismo. O marxismo, na minha modo de ver, é o pior fanatismo que existe, que nasceu, porque eles
querem se basear na ciência, sendo que o próprio Mises foi um autor liberal do século XX. Ele provou que, pelo cálculo econômico, que o marxismo economicamente é inviável. Ele provou através de cálculos. Então o que acontece? Se você, hoje em dia, você tendo algo contrapondo esse pensamento dessa forma, através de cálculos, você tendo a experiência histórica, que vários, a China, Cuba, vários países que tentaram implantar esses regimes, não deram certo. Você tem toda essa experiência, então quem vai, quando você, mesmo depois de tudo isso, quer apoiar um regime desse, quer ser marxista, na minha opinião, isso é a prova que você está indo contra a razão. Você está sendo fanático. Você não está querendo ver a realidade. Então, acho que entre os fanáticos, os marxistas ganham, porque, e mesmo não sendo religiosos, são religiosos, mas vamos dizer, não ligados a uma religião específica cristã, mas têm o mesmo fervor religioso e fanático de que muitos outros fanáticos. O regime da China, por exemplo, ele sobrevive como? É um capitalismo de Estado. Eles são marxistas, é um país com uma ditadura socialista, só com uma economia capitalista, porque eles sabem que não dá certo o marxismo como... não dá para implantar a economia socialista. Então é isso que é o fanatismo. O fanatismo não consegue aceitar o óbvio. Ele não consegue aceitar aquilo que todas as pessoas que conseguem, pelo menos, ter um olho, né? Se você tem um olho para ver, pelo menos, você já consegue ver todas essas bobeiras. Então o fanatismo faz isso. Ele se fecha. E engraçado que eu já debati com muito marxista no Facebook, né? E a maioria deles, no debate, eles não usam argumentos. Eles simplesmente chamam você de coxinha, e aí vai. Da direita, que você relaciona a sua figura com o exército por causa de tudo que aconteceu. Na verdade, é uma forma que eles demonstram que eles não entram... eles não lidam com contraditório, eles não conseguem lidar com contraditório. Se eles começarem a ler sobre o conservadorismo, sobre o liberalismo, se eles saírem do mundinho deles, eles deixam de ser marxista. Essa é a verdade. Bom, legal, porque o Hélio está abordando aqui a questão do fanatismo, que não é uma questão só religiosa, né? Tem uma questão política também, os fanáticos políticos, ele citou até aí agora também o marxismo, que são extremamente fanáticos, né? Não aceitam o contraditório, não aceitam outra posição contrária, mesmo enxergando que não dá certo. Eles sabem que não dá certo. Muitos deles, né? Então a gente vê que o fanatismo não é algo que nasceu dos evangélicos, não nasce de igrejas, ele existe em todos os ramos da sociedade. Lá na Bíblia mesmo, quando Jesus esteve aqui nos evangelhos, ele enfrentou um grupo fanático, fervoroso, que eram os fariseus, e quando Jesus ia discutir com eles, eles acabavam chamando ele de que ele tinha demônio. Eles não tinham outra apelação a não ser falar que ele tinha demônio, né? Ou seja, sem argumentação, acabava ofendendo ele, xingando ele, chegaram a dizer que ele vivia bebendo e comendo para tentar difamar a pessoa de Jesus. Jesus tinha muita argumentação e eles não tinham praticamente nada. Então, geralmente, a questão do fanatismo está em torcida de futebol, está dentro da igreja, está na política, está em vários ramos da sociedade e pode trazer muito prejuízo. Aliás, eu acredito, Hérito, que muito das guerras que nós temos hoje, brigas, mortes, deve-se ao fanatismo, né? Nós enfrentamos isso no Iraque recentemente. Ainda os Estados Unidos têm dificuldade de controle naquela área e não vai controlar, nós sabemos disso, porque os grupos fanáticos religiosos lá
levam a sério isso, né? Você falando aí, você fez me lembrar de uma coisa, de um vídeo. Teve um homossexual, há uns 2 dias atrás, ele fez um vídeo falando sobre criticando o que nós estávamos falando aqui sobre os homossexuais. Ele estava criticando, ele se autodenomina como gay de direita. O Caio Fábio, até o próprio Caio Fábio compartilhou o vídeo dele no Facebook. E nesse vídeo ele lançou várias críticas, e daí ele comentou algo muito interessante. Em Israel, onde é o único país democrático do Oriente, que você vai encontrar fora que o Ocidente, um país com liberdade individual, liberdade de crença. Lá a pessoa pode seguir o islamismo, como ela pode seguir ela pode ser cristã, ela pode ter as opções dela. Daí nesse vídeo ele comenta o seguinte: eu acho que é em Tel Aviv, tem a maior parada gay do mundo. A maior parada gay do mundo. Ou seja, o local onde... Qual que é os radicais querem acabar com o quê? Os radicais querem acabar com Israel. Eles querem acabar com Israel. Porque é o único que ele tem uma democracia, que aceita que ali no país dele convivam as diferenças. E isso demonstra aí eu acho que está um dos motivos dele odiarem Israel. Porque é muito diferente a forma deles encararem o mundo. Então eu achei muito interessante na hora que você falou isso. Eu já lembrei, porque os extremistas, eles não suportam essa liberdade. Eles se fecham e eles querem que todos vivam conforme eles pensam, conforme o que eles acham o ideal para o mundo. E outra coisa que eu acho bem importante frisar um dos pensamentos que eu acho que se opõe bastante ao fanatismo é o conservadorismo. E o conservadorismo nada mais é do que uma postura cética contra a transformação do mundo. É um ceticismo que a pessoa reconhece o estado atual das coisas. Eu acho uma coisa muito importante que está na Bíblia é sobre o mundo jaz no maligno. É uma mensagem realista. O mundo já está no maligno. Nós não vamos... a humanidade não vai melhorar. A humanidade não vai melhorar. Ela não vai se transformar. Pelo menos a humanidade aqui. Conforme nós vemos. A humanidade jaz no maligno. Então, é uma visão realista da realidade. Já o fanático, ele acha, ele crê que ele pode transformar essa realidade e ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Bem colocado aí pelo Hérito, porque lá em Israel vivem judeus, muçulmanos, os islâmicos estão lá, e cristãos, no mesmo local. Então você anda lá pelas ruas de Jerusalém, nós tivemos o privilégio de estar lá o ano passado, você passa por partes onde o cristianismo toma conta, a igreja católica toma conta, por partes onde os judeus tomam conta. Por exemplo, a igreja da Natividade em Belém, a igreja católica toma conta. Muro das Lamentações, os judeus tomam conta. E o Domo da Rocha, o Domo Dourado, os islâmicos tomam conta. E não há guerra ali naquele centro. Eles, é claro, têm um limite de respeito, de tolerância, procuram não ficar se provocando muito. Mas a gente andou lá por lá tranquilo. E é mais perigoso ver os crentes aqui em Mogi Guaçu brigando um com o outro por causa de denominação, por causa de igreja, do que ver o judeu, um cristão e um muçulmano se pegando lá, quando a religião para eles é tudo. É tudo, para eles faz parte de uma história, de uma vida. E às vezes aqui os evangélicos, pelo um fanatismo religioso, de um legalismo, de uma teologia legalista, tá? Porque, gente, saia não é doutrina bíblica, tá? Tem que deixar bem claro aqui. Roupas não são
doutrina bíblica. A Bíblia nunca teve a intenção de padronizar uma veste como santidade. Como disse bem o Hélito aqui no começo, a Bíblia manda ter o bom senso, não é? O pudor, a modéstia, saber se vestir. Porque saia, por exemplo, é uma coisa nova. Mas está escrito na Bíblia que tem saia, tá? Porque foi transliterado e traduzido para uma versão que a pessoa possa entender. Mas a roupa da Bíblia de 2.000 anos atrás e 4.000 anos atrás era outra vestimenta. Se nós tivéssemos aí uma padronização de cultura e de roupa, teria que ser dos judeus daquela época. Então é uma besteira ficar brigando. E tem igrejas nesse fanatismo do legalismo, porque o legalismo traz esse fanatismo terrível e manda os outros irmãos para o inferno, que já perderam a salvação, não trazendo o equilíbrio de paz, de harmonia, de respeito, que é o que Jesus Cristo vem ensinar, não é, Wellington? Sobre a questão dos usos e costumes, é até ridículo falar nisso, porque se você... Vamos pegar o legalista, o pior legalista que você tem em Mogi Guaçu. Chama ele. Qual a roupa que ele acha que tem que ser usada? Ah, beleza, a mulher tem que usar uma saia até os pés. Olha, eu tenho... essa roupa, se fosse comparar, que ele está querendo que a moça use, se for comparar com a roupa que as mulheres usavam no Antigo Testamento, ou mesmo na época do apóstolo Paulo, se for pegar aquelas mulheres, elas iriam achar, se elas pudessem estar aqui hoje, elas achariam escandaloso. Então eles não conseguem ver o ridículo da questão, porque eles achariam essa mulher escandalosa, porque ela estaria mostrando muita coisa. Sim, então o fato a questão do uso e costumes é algo, isso sim é relativo, porque a moda cada época é uma. Então o que pode ser considerado hoje é algo feio, daqui a 100 anos pode ser considerado algo bonito, na questão de roupas, de costumes. Então é algo que muda muito. Não dá para você fazer uma regra religiosa em cima disso. A única coisa que você pode ter sobre isso é um bom senso. É a única coisa, não tem jeito. É legal isso aí, muito legal o assunto, porque, gente, quando a Bíblia diz assim, ó, tocai a trombeta em Sião, não tinha trombeta naquela época, era shofar. A tradução do hebraico é shofar. Está escrito trombeta para que você possa entender na língua portuguesa. E no nosso entendimento cultural, fala de trombeta, na verdade a tradução mais recente fala buzina. Tocai a buzina, que o menino vai ler aquilo, vai entender. Mas no contexto judaico era shofar. Então tem que tomar cuidado, gente. A Bíblia não foi feita, não foi escrita no Brasil. Não tem cultura brasileira nenhuma na Bíblia, nem de comida, nem de roupa. Então é uma ignorância muito grande os legalistas, e acho que a gente vai fechar um consenso aqui, de que todo fanatismo religioso são intolerantes. São intolerantes. Eles não aceitam hipótese alguma o contraditório, e o pior, vão para agressão verbal e para agressão física, não é, ué? Uma coisa que eu entendo é o seguinte, no campo das ideias, os grupos nunca vão entrar em acordo. Se você é protestante, você vai discordar em pontos elementares com o católico. Se você é de uma religião judaica, você vai também ter contrapontos com outra forma de pensar. Se a pessoa não acredita em nada, ela é ateu, ela é cética, ela vai também ter algo contrário àquele pensamento, bastante coisa contrária. Então, não dá para existir um diálogo, vamos dizer, pacífico, amigável. Então, para mim, isso é óbvio. É utopia esperar que não vai haver conflitos. O problema não é esse. O problema não é o conflito que existe e vai existir sempre. Você não precisa ser bonitinho, politicamente correto, porque vai existir divergências de ideias. Mas uma coisa é você querer destruir aquele que pensa diferente que você. Uma coisa é você querer
acabar com o direito daquela outra pessoa a se posicionar de outra forma. Então é isso que o fanático faz. Quando nós falamos aqui de muçulmanos, simplesmente os muçulmanos são a expressão ampliada do fanatismo. Mas a versão que nós podemos ter agora, que nós podemos observar, é aquele irmãozinho legalista que quer cuidar da vida de todo mundo. Isso é o retrato dele. Ele quer praticar o Estado Islâmico dele ali. Ele quer praticar o Estado Islâmico dele ali. Então é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. Então acho que é bem importante frisar esse problema que o fanatismo ele se fecha, como já comentamos bastante. É uma postura anti-intelectual. Vamos falar já que você está citando casos evangélicos, eu acho que um problema essencial nisso é a crítica que muitos cristãos fazem ao anti-intelectualismo. Eles são anti-intelectuais. Parece que o cristão tem que ser um burro, parece que o cristão não pode estudar, não pode entrar numa universidade, ele não pode ter conhecimento filosófico, ele não pode conhecer pensamentos diferentes, ele tem que ficar apenas naquele mundo. Eu lembro quando eu estava na igreja quadrangular, eu vi irmão falando assim, esse livro não pode ler, esse livro esse livro não é cristão, você não pode ler. Eu falava assim, mas para que tanto medo? Se Jesus é a verdade, o caminho e a vida, por que você vai ter medo de enfrentar um pensamento diferente? Eu penso que se Jesus é a verdade, todos os caminhos que você vai percorrer, mesmo que você vai lidar com pensamentos diferentes, vai levar você a Jesus. Você vai simplesmente discernir que a verdade ainda é Jesus. Só vai te ajudar no conhecimento, no seu repertório. Uma frase bem interessante do Luiz Felipe Pondé, um filósofo aí brasileiro, que eu gostaria de citar sobre isso. Não há oposição entre fé e razão. Há uma relação de trabalho entre elas. Ainda mais porque são centros de atividade do mesmo animal, o ser humano. O fato que alguns homens e mulheres têm fé e outros não, é um problema da psicologia e da teologia da personalidade. Quando fé e razão estão postas na mesma pessoa, e aí não falta repertório ou não abunda o medo, o diálogo é sempre rico, mas nem sempre fácil. Então, quando o indivíduo ele não é uma pessoa que fica com medo, tem medo de lidar com pensamentos diferentes, quando a pessoa ela consegue ter o diálogo com outras áreas do saber, isso vai afastar ela do fanatismo. Porque o fanatismo ele está bem ligado ao medo também, né? O medo de descobrir uma verdade que ele não quer. O que vai deixar ele sem chão. Ele tem medo de descobrir. Na verdade, o fanático ele tem medo de descobrir que está errado, né? Então ele faz de tudo para não descobrir. Então, eu acho bem importante frisar essa frase do Pondé, que trabalha de forma excepcional esse fenômeno. Muito legal essa frase aí que deu o nosso irmão Wellington. Bom, a gente está discutindo aqui muita coisa legal do fanatismo, né? A gente já viu absurdos na igreja nessa questão aí do fanatismo, medo de descobrir que está errado, né? E achei legal uma frase que você usou aí. Ora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, qual é o meu medo de ler outras coisas, ou de conhecer outras coisas, ou de ouvir, se eu sei, eu tenho certeza que Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Só vai confirmar que Ele é a verdade e a vida mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente em pleno século XXI existem muitas pessoas ainda presas ao fanatismo religioso ou político, que o seja. Por exemplo, o pessoal da banda do PT, você vê aí o que o PT fez de corrupção neste país, e a Dilma ainda lidera, né? Ainda lidera, porque para mim essa mulher não podia, me perdoe se tem algum aí petista, mas não tem jeito, essa mulher para mim não podia estar ganhando ainda, tinha que estar perdendo
para baixo do Aécio, mas ela ainda continua ganhando. E digo mais, eu tenho medo de ir para o segundo turno, conhecendo o PT, e ela conseguir, através de cascalhos liberados, comprar muito voto neste país aqui, que o PT tem dinheiro da corrupção, e acabar entrando no governo para mais 4 anos, não, aí vão ficar muito tempo. Então, o fanatismo deixa as pessoas cegas mesmo, não querem se abrir, e da questão religiosa aí que nós citamos, é perigoso demais. Eu vi, por exemplo, experiência pastoral. Todo cristão que eu tive problemas na minha experiência pastoral, fanáticos. Todos fanáticos, e que querem, como disse bem aqui o Hélio, espionam a vida dos outros, não olham para a própria vida, perdem tempo se preocupando com a salvação dos outros, e acabam montando regras, e tantas regras, que Jesus um dia falou assim para os fariseus: vocês colocam tanto fardo para o povo carregar, que vocês nem com o dedo carregam, e ainda impede os outros de chegar no reino dos céus. Então, o contexto do fanático religioso é um contexto de muitas regras, de muitas leis, né, que eles acabam colocando ali para seguir, e eu acho muito perigoso. Em pleno século XXI ainda há igrejas vivendo o contexto do fanatismo religioso, e nós estamos aqui abrindo o debate para que você entenda que o fanatismo, ele é perigoso, ele é muito nocivo para a sociedade. Eu tive um amigo meu, um amigo não, primo, primeiro grau do catolicismo, de ter passado por todas as etapas no catolicismo, de ter estudado muito, moço trabalhador, exemplar, dentro do catolicismo. Se converteu ao cristianismo, aos evangélicos recentemente. Desde que ele se converteu, ele parou de comer com a mãe dele na mesa. Ele parou de comer com a mãe dele, com meus primos, meus outros primos, porque na igreja que ele se converteu, ensinaram para ele que ele não podia se assentar na mesa com idólatras. Então ele ia comer no sofá e deixava a mãe na mesa. Aquilo foi trazendo um ódio na família profundo. E o final de tudo isso, hoje ele não está nem na igreja evangélica e nem na igreja católica. Ele entrou no mundo de um fanatismo tão fechado, tão radical, que ele perdeu a família, ele perdeu a mãe, perdeu o companheirismo, está isolado de tanto fanatismo que entrou. Então, pessoal, ajude a compartilhar esse vídeo aqui, para abrir o olho desse pessoal que anda muito fanático, enfiado demais em coisas que não vão ajudar a vida dele, não é, ué? Jesus se assentava até com prostitutas. Então é interessante esse pessoal não sentar nem com a própria mãe, né? Então eles são muito puros, né? Porque o próprio Jesus, eles são mais puros que o próprio Jesus, né? Porque o Jesus mesmo, ele ficava com pecadores. Ele andava com pecadores. Comia com pecadores. Bebia com pecadores. Então é bem interessante que o próprio filho não se assente com a mãe para comer. Então acho que, será que Jesus ia gostar de uma atitude dessa? Eu acho que não, né? Então eu acho que um dos problemas também, quando eu estou falando que ele se acha mais puro que Jesus, eu não estou falando mentira, não, e nem estou falando uma bobagem. A pessoa pode pensar, ela pode não pensar isso. Desculpa aí. Eles podem não pensar sobre isso conscientemente, mas inconscientemente, eu acredito que eles se acham puros, porque eu acho que é uma questão que envolve aí o conceito de mundo. Muitos evangélicos acham que o mundo que Paulo diz para não amar, que o mundo que ele fala que não ameis o mundo nem o que nele há, esses cristãos, eles entendem essa passagem como se referindo ao mundo físico, ao mundo das pessoas, e não é isso que essa passagem está falando. Quando a Bíblia tem vários significados para a palavra mundo. Tem o mundo no sentido da natureza, tem o mundo no sentido das pessoas, e tem um mundo que é o sistema contrário ao reino de Deus, que é onde habita o pecado. Então é esse mundo que nós não temos que amar, que teologicamente significa esse mundo, é o mundo do pecado. Então não é um mundo físico, é um mundo que está mais no espírito, é um espírito, é um modo de ser, é um modo de pensar,
Então é isso que você não tem que amar, esse modo de pensar, esse poder que está ligado a algo contrário ao reino de Deus. Então se o cristão ele não sabe fazer essa diferença, ele vai achar que a igreja é um local santo e que fora da igreja nós estamos no mundo. Daí é bem esquisito o que você vai denominar como mundo. Muitos cristãos eles são radicais, eles não entram em contato com músicas que não sejam consideradas cristãs, mesmo tendo muita música boa fora da questão cristã. Nós podemos falar da música clássica, que não pode ser negada a beleza estética que existe nessas músicas. O próprio cristianismo, o fundamento do cristianismo, ele está relacionado intimamente com Platão e Aristóteles, pensadores que não eram cristãos. Então, esses próprios cristãos que negam todo o contato com o mundo exterior, com aquilo que eles consideram pecado e pecaminoso, eles mesmos não entendem a própria fé. Porque se eles soubessem a história da própria fé, iriam saber que Tomás de Aquino, vários teólogos cristãos se basearam em pensadores não cristãos para fazer a teologia. Muitos. O pensamento sobre a Trindade, ele não veio da Bíblia. O pensamento da Trindade, ele se baseia em conteúdos bíblicos, mas ele vai além dos conteúdos bíblicos. É uma formação que está ligada muito ao pensamento de Aristóteles. Então, você não pode negar o pensamento, colocar só o pensamento bíblico é o válido. Não existe isso, porque a própria base do cristianismo, seja ele católico, seja ele protestante, ele está intimamente relacionado com outros pensadores que não eram cristãos. Muito legal. Bom, pastor Renato Augusto está ouvindo o programa e falou que está faltando argumentação bíblica. Pastor Renato, nós estamos aqui falando do fanatismo religioso num termo mais amplo, porque a argumentação bíblica contra o fanatismo religioso, nós temos várias, né? Várias. Esse fanatismo, o legalismo existente nos dias de hoje, atrelado a uma santidade ligada ao legalismo, né? Esse fanatismo religioso, ele não tem base bíblica. E os fanáticos são perigosos, porque não aceitam contra-argumentação, e como disse bem o Hérito, eles não querem destruir a argumentação do outro, querem destruir a pessoa. O fanático, geralmente, ele pega ódio da pessoa. Ele não acaba nem olhando a argumentação da pessoa, ele já pega ódio direto daquele que pensa contrário. Então, sobre o fanatismo religioso, Jesus advertiu diversas vezes contra o excesso do fanatismo religioso dos fariseus, que os levava a fazer loucuras, verdadeiras loucuras. Por exemplo, um exemplo foi quando criaram o Corban, citado em Marcos, uma oferta que invalidava o honrar o pai e a mãe. Eles criaram um sistema de oferta que podia ser levado ao templo, e aquela oferta desobrigava o filho de cuidar do pai e da mãe. E Jesus falou: vocês são hipócritas, vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Então, o meio do fanatismo religioso acaba criando regras e leis próprias, dogmas que ficam acima das escrituras sagradas. Porque eu sei, por exemplo, o Hélio disse bem aqui do mundo: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Tem igrejas que eu sei que é proibido beber Coca-Cola. É pecado beber Coca-Cola porque Coca-Cola é do mundo. Não pode no McDonald's porque o McDonald's tem um símbolo do diabo lá e do mundo. Não pode no Habib's porque é do mundo. Gente, estão interpretando errado a palavra mundo lá. Quando João fala mundo lá, está falando do sistema maligno do mundo, que é o ódio, tá? Que é o ódio contra o próximo, que é o ódio, a inveja. É tudo isso que ele está falando. Ele não está falando do comer e beber. Senão nós não podemos vestir mais nada. A minha camisa é do mundo, o meu sapato é do mundo, tudo é feito aqui no mundo. Então o pessoal do legalismo, do fanatismo religioso, criaram dogmas. Por exemplo, eu sei de igrejas
que a mulher não pode rapar a perna e não pode rapar as axilas, porque está na Bíblia, porque é pecado. Isso não está na Bíblia, gente. Isso é legalismo terrível, fanatismo religioso. E eu conheci um rapaz que trabalhava comigo, chegava às 5 horas para picar o cartão. Isso é um fato verídico. Antes dele picar o cartão, o pessoal ia para trocar a camisa logo. Porque quando ele tirava a camisa, gente, era insuportável ficar perto dele. E o dia encarregado me disse: o Aniel, ele não é da igreja evangélica, conversa com ele, passar um desodorante, alguma coisa lá. E eu fui conversar com esse moço. E ele falou para mim: olha, Aniel, na minha igreja me ensinaram que é pecado usar perfume. Gente, isso parece um absurdo, mas é sério. Ele falou: é pecado usar perfume, porque perfume é do mundo. Isso faz pouco tempo, gente. Pouco tempo, século 21 aí. E eu falei: rapaz, quem te ensinou isso? Não. Você vai tomar um banhão, você vai passar perfume, vai ficar cheiroso, e tira isso aí, que não tem isso na Bíblia. E deu o que fazer para mostrar para ele na Bíblia que aquilo não existia. Então, esses grupos fanáticos têm mais matado pessoas do que contribuído para o bem-estar de uma sociedade boa, pacífica e em paz. É só ver o número de divisões de igrejas evangélicas, o número de brigas, porque não suportam viver em harmonia e em paz por causa do fanatismo. Igual você falou, o pastor falou, é um tema muito amplo para só ficar na Bíblia, né? Na verdade é um fenômeno humano. Então, antes de tudo, nós podemos perceber ele no nosso dia a dia. Nós não precisamos recorrer simplesmente para a Bíblia para reconhecer esse fenômeno. Nós conseguimos conhecer com contato com as pessoas. É um fenômeno que... Agora, se você quer entrar em conteúdos bíblicos, nós comentamos algo aqui sobre o próprio Jesus. Quer uma postura mais antifanática do que Jesus? Ele é uma pessoa... Você pega os evangelhos, você vê uma pessoa que lida com os pecadores, que impede que uma prostituta seja apedrejada. Você percebe uma pessoa que consegue... E outra coisa interessante, Jesus se opõe aos religiosos que pode ser considerado como os fanáticos, que são os fariseus, os saduceus. Ele se posiciona contra a teologia desse pessoal. Ele se posiciona contra esse grupo. E os pecadores, ele convive normalmente. E não apoiando o pecado deles, não apoiando a postura que eles têm. Mas ele consegue conviver com essas pessoas. Ele não quer simplesmente trazer uma lei para obrigar que as pessoas façam o que ele acha que é o certo. Então acho que se você não precisa nem falar muito, você lê os evangélicos, você já vai ver uma pessoa totalmente antifanática. Jesus não é uma pessoa que poderia ser considerada fanática. Então a questão do fanatismo, o pastor Renato, é uma questão do meio da política, religioso, tá? Em todos os contextos, futebol, aí torcedores, um torce para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras, vai lá com um pedaço de pau e mata o outro por causa de um time de futebol. Então o fanatismo está envolvendo toda a vida do homem, em todo o contexto. Nós não entramos aqui em detalhes do fanatismo religioso em si, vai ser tema para outros café teológico, com certeza. Nós vamos abordar outros temas, tá? Porque tem muita coisa para falar dos legalistas. Porque eu disse aqui para o Edson que eu fui um fariseu dos fariseus, gente. Eu persegui, como eu disse, muitos crentes, mandei para o inferno muita gente, né? Acusei muita gente, e tem muitos cristãos vivendo essa vida, não vivendo o evangelho da graça, um evangelho de verdade, o evangelho do perdão, do amor, da misericórdia, da compaixão. Se Jesus precisasse do fanatismo religioso, ele tinha deixado os fariseus seguir com o modelo deles, que ia dar certo. Mas ele viu que aquilo não ia dar certo. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. O fanatismo religioso é perigoso, e nós líderes somos responsáveis sim
por aquilo que nós estamos passando a um povo, a uma igreja. De repente estamos ensinando o povo a serem fanáticos, e o fanatismo vai trazer intolerância, vai trazer ódio, vão ter ódios de outras denominações, e eu sei que existe isso dentro das igrejas evangélicas. Eu falo como pastor, tem irmãos que passam na rua, ele nem cumprimenta o outro com a paz do Senhor, porque não pertence à denominação dele. Isso está cheio, isso não é evangelho, gente. Então o fanatismo tem destruído aí o mundo durante muito tempo. Eu gostaria que você, Ué, falasse um pouco da Inquisição que você trouxe aí. O Ué trouxe algo interessante aqui sobre a Inquisição, né, alguns dados interessantíssimos, né? Vamos lá. Falando dos católicos, muitas pessoas atribuem um fanatismo aí, histórico para a Igreja Católica que se chama Inquisição, né? Mas alguns estudiosos, a Inquisição ocorreu entre um período aí de 350 anos, e nesse período, na verdade, não houve milhares de mortes, como a propaganda geralmente estipula aí, que foram milhares de pessoas que morreram. Na verdade, não foi isso. A Inquisição, os estudiosos chegam mais ou menos numa conclusão entre 2.000 a 4.000 mortes nesse período. Ou seja, esse valor, se comparado com o comunismo e o nazismo, é irrisório. É algo pelo o tempo que percorreu. Nós já devemos ter visto bastante filme falando das bruxas de Salem. Na verdade, não foram milhares de mortes, como eles fazem a propaganda. Foram 25 mortes, 19 sentenciadas à morte e 6 morreram na prisão. Então também eu acho que foi um dado que eu quis trazer aqui para mostrar que a Inquisição, na verdade, não foi uma época desse fanatismo que atribuem a ela. Na verdade, foi um período. A Inquisição da Igreja era mais justa do que as outras inquisições que eram feitas pelo rei. Era uma Inquisição mais justa. Então, eu acho que foi um dado importante que eu quis trazer para mostrar que, na verdade, se nós formos observar a história, o fanatismo está mais do lado de regimes, ateus que foram aí incentivados, que estavam numa cosmovisão aí de ateus, de marxistas, de nazistas, do que, na verdade, algo religioso. Para mostrar que o fanatismo realmente ele não se prende em uma religião. Maravilha, quero mandar um abraço aqui para Maria Diná, lá de Palmeira dos Índios, lá no Nordeste, Arapiraca, também está assistindo o programa. Gente, a hora voou, né? Falando do tema aqui, foi embora. Nós vamos ter que voltar com esse tema aqui. Só para terminar, eu gostaria de lembrar que quando Martim Lutero propôs a reforma protestante, vocês podem assistir isso em filmes de DVD que tem lá. O pessoal pós-reforma que ele propôs não entenderam a reforma. Foram para cima, saqueando joias, teve muita violência, teve muita coisa errada, do não entendimento do que Martim Lutero queria. Então, às vezes, o fanatismo vai trazer muita desgraça para a sociedade. Ele não é bom, nem na política, em nenhum lado da nossa vida ele é bom. Vai trazer transtorno para a nossa vida. É o medo de querer se abrir, de querer ouvir o contraditório e, de repente, mudar de ideia, né? Puxa, eu não sabia que tinha esse lado, eu não conhecia isso, eu não vi esse ponto de vista. Porque nós temos que tomar muito cuidado. Não somos senhores da Bíblia. Nós, pastores, não mandamos na Bíblia. Não somos senhores da Bíblia. Aliás, a Bíblia não foi traduzida por nós pastores, diga-se de passagem, né? Foram padres que estudaram e fizeram as primeiras traduções. Lembrando que João Ferreira de Almeida foi padre, Martim Lutero foi padre, tiveram que estudar. Então nós temos que tomar cuidado de nos fechar dentro de uma caixa, ficar presos ali, com medo de se abrir
e querer colocar Deus dentro dessa caixa junto com a gente, o Criador do universo, o Criador de tudo, dentro do nosso fanatismo. Então esse foi o nosso bate-papo do Café Teológico. Quero que o Hélio dê considerações finais aí, porque nós vamos voltar com o tema do fanatismo. Aí nós vamos entrar, pastor Renato, vamos entrar um pouco mais na questão do fanatismo religioso, falando dos evangélicos, das igrejas protestantes. Gostaria de agradecer o seu convite, pastor. Obrigado. Gostei muito do debate aqui que nós tivemos. E eu acho que o é um tema que tem que ser assim, explorado, tem que ser comentado. Da próxima vez você pode entrar mais na questão teológica, bíblica. Mas hoje foi, na verdade, um tema mais amplo. Então, por isso que eu não entrei em questões bíblicas, só entrei agora mais no final da conversa. Mas é um tema muito amplo para você, para focar só em aspectos bíblicos. Então gostaria de agradecer a presença aqui e eu fico feliz por estar participando aqui. Então este daqui foi o nosso Café Teológico de hoje. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta. Vamos ver se vai ser o mesmo tema, se o pessoal vai pedir para colocar esse tema. Se o pessoal comentar lá e pedir, a gente volta. Vai vir mais convidados também conosco aqui. E estamos abertos aí a ouvir vocês também, a ouvir todo mundo. Não é um debate fechado, não estamos absolutizando nada aqui. Apenas passamos alguns conceitos do fanatismo religioso, porque é muito amplo isso daí, tá? Não dá para fechar só na questão também da igreja. Mas obrigado a todos, Wellington, obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas através desse vídeo, desse estudo aqui. A paz do Senhor a todos. Obrigado em nome de Jesus.